Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula aí de Química Ensinada. Hoje vamos estar tratando aí de isomeria, né? Vamos fazer um resumo aí, um apanhado geral. Mas neste início aí de aula já peço para vocês o like, né? Que vocês se inscrevam aí no canal Química Ensinada, deixa o like aí para a aula, né? Compartilhem nas redes sociais de vocês, né? No grupo de WhatsApp aí da sala. Enfim, vamos divulgar, né? O canal Química Ensinada e para a gente chegar mais longe, né? E a gente sempre espera, é isso mesmo, que a química chegue sempre mais longe, né? E atinja mais pessoas e mais pessoas aí possam estar acessando o nosso conteúdo, ok? Então, deixa o like aí, ajuda o professor Ronaldo, ajuda a Química Ensinada, valeu? Então, isomeria. Então, veja só, gente, eu fiz aqui um diagrama, né? Um infográfico aí para a gente entender um pouco mais o que a isomeria ela pode tratar. Então, quando a gente fala de isomeria, a gente está falando de dois, né, ou mais compostos que têm a mesma fórmula molecular. Só lembrando que o FM, né, a FM, que é a fórmula molecular, é aquela representação resumida do composto, né? Então, por exemplo, se você tem aqui o propano, né, prop, 3 carbonos, né? Então você vai ter 3 carbonos, como é um alcano, é sempre o dobro mais 2 a quantidade de hidrogênios, então o dobro de 3 dá 6, mais 2 dá 8. Então essa é a fórmula molecular do propano, C3H8, enfim, é isso que a gente tem. E embora esses compostos eles apresentam a mesma fórmula molecular, mas eles originam substâncias diferentes. Então isomeria é isso, é você ter compostos com a mesma fórmula molecular, mas que são compostos diferentes, né? Pertencem, apresentam situações, propriedades químicas diferentes, enfim, são compostos que têm aí de substâncias diferentes. A isomeria, gente, nós temos aí dois tipos principais de isomeria, que é a isomeria que nós chamamos de isomeria plana, né? E a isomeria espacial, né? A isomeria plana, ela se divide em, nós temos aí, então, dentro da isomeria plana, uma subdivisão, né? Subdivisões. Então nós temos a isomeria que a gente chama de cadeia, a isomeria plana de função, a isomeria de posição, a metameria e também a tautomeria. A gente vai procurar identificar aí separadamente cada uma delas, ok? Já na isomeria espacial, nós temos duas subdivisões dentro da isomeria espacial, que nós temos a isomeria geométrica, onde tem lá aquela situação cis, trans, né? Então depois a gente vê isso. E a isomeria óptica, né? Isomeria óptica, que tem aí relação com a luz, com a visão, e depois a gente vai tratar desses detalhes, onde aparece o carbono quiral, né? Todo aqueles detalhes lá que envolvem a isomeria óptica, conceitos importantíssimos. Então eu peço que vocês fiquem ligados aí nessa aula de Química Ensinada, né? Nesse resumão, nesse apanhado geral, que vai ajudar muito aí na isomeria, no estudo aí, na preparação para o Enem, para os vestibulares, ok? Então, não esqueçam, fiquem no vídeo até o final. Continuando a nossa aula então, vejamos o seguinte, dentro da isomeria plana, vamos falar aí um pouquinho sobre a isomeria de cadeia, o primeiro tipo aí de isomeria plana, isomeria de cadeia. Como o próprio nome já diz, nesse tipo de isomeria, eles vão ser diferentes, né, no tipo de cadeia e pertencem à mesma função. Nesses exemplos que eu passei aqui, todos esses exemplos aqui pertencem ao grupo dos hidrocarbonetos, à função dos hidrocarbonetos, mas diferem no seguinte: essa cadeia aqui, por exemplo, ela é fechada, esse aqui é o ciclo propano, né? Esse é o ciclo propano. Já esse aqui é uma cadeia aberta, então uma cadeia fechada, outra aberta. Esse aqui tem 3 carbonos, né? Esse aqui é o propino, certo? É um propino não, né? Propeno. Propeno é um alceno, tem ligação dupla, ok? Já nesse caso aqui tem 4 carbonos, esse aqui é o butano e esse aqui é o 3 carbonos, né? Esse aqui é o metilpropano. Os dois são alcanos, mas o butano é cadeia normal e o metilpropano é cadeia ramificada. Então aí a isomeria é de cadeia, porque uma cadeia ramificada, metilpropano ramificada e butano cadeia normal.
Nesse caso, cadeia fechada e nesse caso, cadeia aberta. Então aí a isomeria é de cadeia, ok? Bom, já no segundo caso que nós temos, de isomeria plana, também chamada aí de isomeria de posição, né? Então, como o próprio nome já está dizendo, a isomeria vai ser aí referente à posição de alguma situação. Pertencem à mesma função química, então os compostos envolvidos e analisados em relação à isomeria vão ser da mesma função. Mas eles podem apresentar diferenças aí na posição de um grupo de átomos, na posição de insaturações, ou ligações duplas ou ligações triplas, então vai estar essas insaturações em locais diferentes, e a posição de ramificação. Então, num determinado composto você tem a ramificação em um carbono, no outro composto em outro carbono. Então vejamos os exemplos que nós temos aqui. Esse caso aqui, esse composto e esse aqui, os dois pertencem à mesma função, ou seja, são álcoois. Então estamos obedecendo ao critério da isomeria de posição, pertencer à mesma função. Mas por que eles são isômeros de posição? Porque eles apresentam aqui a posição do grupo funcional. Aqui o grupo funcional hidroxila, OH, está no carbono de número 1, e aqui a hidroxila está no carbono de número 2. Então a posição da hidroxila é diferente, mas a fórmula molecular deles é a mesma, apresentam a mesma função orgânica, enfim, é só em relação à posição do grupo funcional, ok? Já nesse segundo caso aqui, nessa comparação entre esses dois compostos, os dois compostos pertencem à mesma função. Carbono, hidrogênio, ligação dupla. Então aqui temos hidrocarbonetos do tipo alcenos, ok? Mas aqui, esse alceno aqui, ele vai ser o but, posição da ligação dupla no primeiro vão, but1-eno. Já esse aqui, a ligação dupla está no segundo vão entre carbonos. Esse aqui é o but2-eno. Então, ou seja, eles vão ter a mesma fórmula molecular, pertencem à mesma função orgânica, mas a posição da ligação dupla nesses dois compostos é diferente, então isomeria de posição. Então vejamos aqui nesse último caso, a isomeria em relação a esses dois compostos, né, que pertencem à função alcano, são hidrocarbonetos do tipo alcano. Nesse primeiro caso aqui nós vamos ter a posição do radical metil no carbono 2. Já no composto seguinte, o radical metil ele está localizado aqui no carbono de número 3. Então a posição do radical aí é diferente nos dois compostos, ok? E pessoal, vamos continuar nossa aula então, mas antes que eu me esqueça, você já curtiu o nosso vídeo? Curta o vídeo nosso, gente. Vamos aí, senta o dedo no like, ajuda quem me quer ensinar a chegar mais longe. Só que hoje eu quero saber mais uma coisinha também. Quem está assistindo esse vídeo é de escola pública ou de escola particular? Deixa esse comentário aí pra gente, quero conhecer melhor vocês, quero conhecer meus alunos virtuais. É isso aí? Então vamos lá, isomeria agora de função. Nesse tipo de isomeria, pessoal, olha só o que a gente tem. As funções são diferentes, é óbvio, né? A isomeria de função. Podemos ter aí o caso aldeído com cetona, normalmente acontece com essas funções. A comparação vai acontecer dos isômeros aldeído e cetona. É o que nós estamos observando aqui, ó. Esse composto aqui, ele é o prop, 3 carbonos, né? Terminação al, propanal. Já esta aqui é a propanona, a famosa acetona. Então veja bem, os compostos eles são isômeros, têm a mesma fórmula molecular, mas pertencem a funções diferentes. Logo, isomeria de função. Outro tipo também que pode acontecer dentro ainda da isomeria de função é quando a gente tem a comparação entre isômeros do tipo álcool e do tipo éter, ou do tipo ácido carboxílico, ou ácido carboxílico on éster, ok? Então, essas situações aqui podem acontecer aí a isomeria que nós chamamos de função, funções diferentes, ok? Já nesse caso aqui, no quarto caso, que é um caso especial que nós chamamos de isomeria do tipo metameria, vai acontecer aí, a palavra meta identifica mudança. E nesse caso, gente, é assim um caso bem particular e bem interessante da gente identificar, porque vai aparecer o heteroátomo.
Vocês lembram quando a gente estudou a classificação das cadeias? Cadeia heterogênea? Cadeia heterogênea é quando tem o heteroátomo. Neste caso, vai acontecer, né? Então está dizendo aí que é um tipo especial de isomeria plana, é um tipo aí de isomeria também de posição, porque o que vai variar aí é a posição do heteroátomo, ok? E esse tipo de isomeria também pode ser chamado de compensação. Então, às vezes, lá na questão, não vai estar isomeria, metameria, mas sim compensação. Então, fica ligado aí, hein? Olha a dica. Então, esses dois casos aqui, olha os exemplos que nós trouxemos aqui, ó. Esse caso aqui é um éter, e esse outro caso aqui também é um éter. Então, mesma função. Característica importante, esses isômeros pertencem à mesma função química, mas a posição do heteroátomo está diferente, né? Aqui veja que o heteroátomo ele está aqui entre o primeiro carbono, depois já vem o heteroátomo. Já nesse outro caso aqui tem 2 carbonos para depois ter o heteroátomo oxigênio. Esse aqui é o composto metoxipropano. Já o de baixo é o etoxipropano, etoxietano, né? Etoxietano. Ei, professor, etoxietano, certo? Então, 2 éteres, né? Mas com a posição aí do heteroátomo, posições diferentes. Logo, compostos diferentes. Joia? Agora, nesse último caso, né? Último caso aí, também um caso especial chamado aí de tautomeria. Pessoal, essa palavra tautomeria, ela tem a ver com tautômeros. Então, os isômeros, os compostos que estão aí presentes nesse tipo de isomeria, eles são chamados também de tautômeros, certo? E outra coisa que é bem fácil da gente identificar esse tipo de isomeria é por aparecer esse símbolo aqui, ó, o símbolo do equilíbrio dinâmico, ok? E esse tipo de isomeria, ela pode ser chamado também, além de tautomeria, pode fazer relação ao tipo de compostos que estão aí envolvidos. Então, pode ser do tipo ceto-enólico, né, quando você vai ter o envolvimento de cetona e enol, ou quando a gente tem o envolvimento de aldeídos com enóis, né? Nessa situação, o que chama a atenção para nós justamente é a presença aí do equilíbrio dinâmico. Então apareceu esse símbolo aqui, ó, fica ligado, né? Apareceu esse símbolo aí de equilíbrio dinâmico, é tautomeria, ok? Gente, espero que esta aula, que esta revisão, né, de isomeria plana tenha ajudado vocês. E eu peço de novo, encarecidamente, deixa o like aí para nós, né? Compartilha, inscreva-se no canal, né? Isso ajuda muito no crescimento aí, né? Nós já estamos aí com 14 mil inscritos, né? A gente agradece muito por esse número, a todo mundo que passa aí pelo canal Química Ensinada. E os comentários, né? Sempre tem gente comentando, eu sempre leio os comentários, né? Chega toda hora no meu celular. Eu faço questão aí também de de curtir no comentário, fazer algum comentário em cima das observações de vocês, e eu fico muito feliz. E agora eu quero saber, você é de escola pública ou escola particular? Até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.